Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Pois bem, vamos à leitura da palavra, amém? Em o nome do grande Senhor Jesus. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, desta feita, vamos ler do versículo 11 ao versículo 27. Lucas 19, do 11 ao 27, que nos diz a Escritura Sagrada. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganho negociando. E veio primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque foste fiel sobre 10 cidades, terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse ao que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui
e matai-os diante de mim. Louvado seja o nome de Jesus. O livro de Lucas é um livro, como a gente já viu, e a gente está vendo, né, cheio de parábolas. E não custa nada lembrar que as parábolas são instrumentos da didática, por sinal, muito usado por Jesus para trazer lições morais e tratar de verdades espirituais. As parábolas, né? Usadas inclusive de maneira como que metáfora de realidade diária do povo judeu, do dia a dia do povo judeu, coisas que lhes eram muito comum. Então não era um bicho de sete cabeças entender uma parábola. Louvado seja Deus. E agora nós estamos diante de uma parábola em que o Senhor trata, louvado seja Deus, de combater a ideia de que Jesus estabeleceria seu reino terrestre a chegar em Jerusalém. Mas deixa eu dizer-lhes que, por exemplo, esta parábola é chamada parábola dos 10 servos e das 10 minas. As minas, ou seja, uma mina, equivalia a 100 dias de salário. Por isso que a expressão é negociai. Uma tarefa muito importante que Jesus, por exemplo, deixou para os seus discípulos, que é a proclamação do Evangelho. O negociar seria isso. Porque a pregação do Evangelho, ela não deve ser meio de vida, mas ela deve ser tratada como um negócio. Veja aí. Efésios, se não me engano, em Efésios que tem isso. Tem isso o quê, pastor? Que a obra deve ser tratada como um negócio, não como meio de vida, não como meio de vida. Veja aí, Efésios capítulo 6, versículo 21. Eu estou usando, volto a dizer, nessa ocasião, a Bíblia na versão corrigida. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu já disse, vocês podem adquiri-la com o nosso irmão Arlindo, na banca Desperta para Cristo, na parada central da Encruzilhada. Essa Bíblia está ali bem baratinho. Ele ainda dá um desconto se você disser que escutou isso no Acorda Bênção. Amém? Então veja como está escrito isso aqui. Efésios 6 e 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Paulo estava se referindo aqui, na verdade, não ao fabrico de tendas que ele era fabricante, né? Paulo, inclusive, vivia pregando o evangelho, fazendo obra missionária, e abria a mão, por exemplo, de
ajuda financeira. Isso já mostramos correlacionando, por exemplo, a questão do dízimo. Não abole, né, o dízimo que servia para o sustento do sacerdócio. Não abole mesmo o sacerdócio sendo extinto, mas se perpetua a obra missionária. Jesus, ele era sustentado, louvado seja Deus, a palavra é esta, sustentado pelas mulheres que tinham posse, pelas pessoas, não só as mulheres, mas as pessoas que tinham posses, os servia, né? As pessoas que tinham condições financeiras bancavam o ministério de Jesus, o ministério dos discípulos e posteriormente dos apóstolos. Paulo resolveu, por ter uma profissão e ser rentável na ocasião, abrir mão desse direito que ele tinha. Como ele trata deste assunto em outra epístola, que a gente vai, obviamente, chegar a ela ainda, né? Mas isso não se refere à abolição do dízimo, à abolição da oferta e, obviamente, muito menos a pregação do evangelho ser meio de vida. Há quem alegue ter chamado ministerial só para viver de flusor, como diz a história, tá? Achando que ser pastor tem uma vida fácil. Ser pastor é viver regaladamente, é ter alto salário, é ter que ter um carro do ano, moderno. Se o pastor puder ter, amém, glória a Deus, ele não vai estar tendo dor de cabeça para estar em oficina. Ele vai poder fazer uma viagem tranquila, de longa distância. Ele vai poder prestar socorro aos irmãos, e etc, e etc. Mas infelizmente, esta não é a realidade de todos os pastores e nem, não é uma regra bíblica. Não é. Infelizmente, eu digo assim, não é. Esse mesmo que vos fala estava trabalhando até o mês de fevereiro e agora, pela misericórdia de Deus, está procurando se capacitar melhor para o mercado de trabalho que deseja ingressar, né? E enquanto isso, está aí na tentativa de dar certo um projeto financeiro, um projeto de rentabilidade, né, em nome do Senhor Jesus. E quem o conhece sabe da relação para sobreviver, porque não existe uma receita ministerial que lhe dê este conforto, né? Que lhe dê esse descanso. Eu não tenho uma receita ministerial que me dê o conforto, o descanso de eu não ter a necessidade de trabalhar secularmente. Infelizmente não tenho. Seria bom se eu tivesse, né? Eu ia poder me dedicar mais
a muita coisa em função de vocês mesmos, irmãos e ouvintes, claro, que se houvesse interesse também de conosco crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas voltando aqui a Mina e voltando a Efésios 6, o negócio que Paulo estava se referindo era o assunto do qual ele trata nos versículos remotos. Os versículos remotos. E eu não preciso nem ir muito longe. Vamos ao versículo 20 e ao versículo 19. Esses são os versículos remotos. É o contexto remoto. Versículo 19. O versículo 18, 19 e 20. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Este era o negócio de qual Paulo se referia no versículo 21, e não necessariamente o fabrico de tendas, do qual ele era, por sinal, expert. Não é? Então, esta parábola das minas, louvado seja Deus, a minas que eram moedas de ouro, né? E que equivalia a 100 dias de salário. Louvado seja Deus. Aponta para a responsabilidade de, primeiro, empregar fielmente aquilo que Deus concebeu, porque cada crente recebe de Deus oportunidade, recebe de Deus tempo, recebe de Deus os meios de viver para Cristo, de viver pregando o Evangelho, mesmo trabalhando, mesmo estudando. Há quem diga que não tem tempo de pregar o Evangelho. Talvez você não tenha tempo de fazer parte de um programa evangelístico da denominação que você faz parte. Mas a palavra não deve ser pregada só aos domingos à tarde. A palavra não deve ser só pregada dentro desse circuito programado pela denominação de se pregar o Evangelho, seja no sábado à tarde, como é o caso onde nós congregamos em grupo, assim, para o evangelismo pessoal. Eu tenho orientado aos irmãos que congregam conosco aquilo que está escrito, eu não lembro agora a referência, eu estou tão rindo de referência ultimamente, de lembrar a referência, mas que diz que a palavra deve ser pregada a tempo e a fora de tempo. Qual é o momento que se deve falar de Jesus? Seria a pergunta. O momento que se deve falar de Jesus, amados, é quando uma pessoa que não tem Jesus no coração está perto de nós. E também cria-se a oportunidade de se falar de Jesus, né? Porque dependendo do ambiente, da situação, você não pode estar evangelizando. É dentro de uma sala de aula, em plena aula, é numa repartição, em pleno serviço, em plena atividade profissional, né? Aí não é o tempo, não é o momento, por uma questão até de regras locais. Claro que isso pode ser quebrado, né? Porque todo protocolo pode ser quebrado, louvado seja Deus, mas no momento de intervalo
no momento de pausa, em que o amigo, o companheiro, está ao seu lado, você injetar Jesus no coração dele. Louvado seja Deus. O simples fato, inclusive, como eu contei uma experiência recente, larguei com um colega e indo à parada de ônibus, o colega dizia a mim que não tinha com quem conversar, não confiava mais em ninguém, não tinha com quem conversar, só que ele já estava confiando em mim naturalmente e já estava me contando com muita naturalidade o problema dele. Então criou-se uma situação para que eu injetasse Jesus no coração dele. Aí foi quando ele revelou que era afastado dos caminhos do Senhor e queria se voltar. Aí eu disse a ele: volte, e volte com muita pressa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Volte e volte com muita pressa, né? Então esta é a oportunidade de se falar de Jesus. Obrigado ao irmão Josias da Silva, que está me auxiliando aqui com 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Obrigado, Josias. Em que Paulo fala para Timóteo: conjuro-te, primeiro versículo, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Só esse versículo aqui nos faria parar para dissertá-lo, e a gente veria que oportunidades são geradas, são criadas, são proporcionadas pelas pessoas que de alguma maneira nos abordam ou se aproximam de nós, precisando que de uma dessas maneiras nós cheguemos a ela com o evangelho de Jesus Cristo. O tempo de pregar é esse, e aí não tem tempo a isso, é de manhã, de tarde, de noite, e dependendo é de madrugada. Você que trabalha de madrugada, por exemplo, e está me ouvindo agora, esse é o momento. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém? Então esta é a hora de se falar do Senhor. E esta parábola, ela aponta-nos para este departamento, e a gente vê nessa parábola a responsabilidade da qual seremos requeridos, porque todos nós seremos requeridos, todos nós haveremos de prestar contas a Deus pela responsabilidade que nos foi confiada de expandir o reino. De que maneira você tem somado, meu irmão, minha irmã? Eu vou terminar essa abordagem agora. A gente vai voltar a falar desta parábola, claro. Como temos voltado, né? Tratamos disso quando lemos Mateus 25. Mas eu quero fazer uma célebre pergunta a você nesta oportunidade para nós orarmos. Em que você tem somado para a expansão deste reino? Do reino de Deus. Do reino de Deus. O reino dos céus. O evangelho de Jesus. Ah, mas eu não sei pregar. Não saber pregar é posicionar-se como o servo que chegou para o Senhor e disse: aqui está a tua mina, Senhor, que guardei num lenço. Eu não sei pregar,
eu não sei cantar, eu não sei orar, eu fui chamado para ficar no banco, eu não sei fazer nada. É isso, meu irmão. O senhor é rigoroso demais, o senhor gosta das coisas bem feitas. Sim, então porque você não se aplica para fazer bem feito. Seremos julgados pela palavra que sai inclusive da nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O assunto fará com que nós nos alonguemos, não é? E o tempo, infelizmente, não nos permite. Por isso que voltaremos a falar desta parábola. Mas a grande pergunta que te faço é esta, meu irmão, minha irmã. Em que tens somado para que este evangelho chegue a muitos corações? Aí eu quero chamar a atenção, aproveitar o ensejo e dizer a você que oferta, por exemplo, para o Acorda Bênção. Veja o quanto significa a sua oferta em ofertar, em contribuir com esta obra apostólica, evangelística, missionária. Você tem feito com que muita gente ouça o evangelho nas madrugadas. Inclusive, aproveitar o ensejo que está na bênção, eu estava vendo o Message, né, que esse negócio está no celular, e eu fiquei muito feliz porque a irmã, deixa eu ver se eu acho aqui, rapaz, agora que eu estou me lembrando, a irmã Silvana, ela escutava o programa, e eu não sabia, Silvana Melo Correia, olha o que ela me deixou aqui no Message. A paz do Senhor, pastor, me apresentei na igreja, foi uma bênção, me converti. Como é maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. Foi sexta-feira, ela deixou isso para mim na madrugada de ontem. Eu não tinha visto, vim ver na madrugada, ela deixou na madrugada de terça-feira, né? Eu vim ver na terça-feira à tarde. Eu não tinha visto isso enquanto estava aqui no programa. Veja a bênção, irmão. E ela escutava o programa, eu não sabia que ela não era convertida. Mas veja o testemunho, ela se converteu, se apresentou na igreja, glória a Jesus, está feliz da vida. Você que tem ofertado, que tem contribuído com esta obra, aleluia, tem feito algo significante, né, para as pessoas que não são convertidas ao Evangelho de Jesus, porque faz com que elas ouçam a pregação do Evangelho nas madrugadas, e o Evangelho tem se expandido. Já são mais de 400 conversões. Eu poderia colocar a Silvana Melo na minha numeração aqui, que já está em 400 e poucas. Eu teria que ver a agenda que eu tenho, que eu estou catalogando essas conversões, porque ela está usando aqui a expressão que se apresentou na igreja, né? O Acorda Bênção somou para a conversão dela, mas eu não vou catalogar isso aqui porque não foi uma decisão assim na hora do programa e tal, mas o programa somou, a palavra aqui somou. Louvado seja Deus. E infelizmente acontece alguns problemas de a gente não conseguir botar algumas pessoas ao vivo, como tem acontecido, né? Aconteceu ontem. Às vezes o nosso tempo também aqui tem sido curto, tem impossibilitado as ligações para este fim. A gente, quando tinha mais tempo, fazia isso. Mas eu sempre digo que o espaço que os irmãos têm para agradecer bênção, pedir oração, é também espaço para quem quer se converter, ligar e entregar a vida para Jesus. Tenho dito isso aqui, inclusive, não é? Mas às vezes a gente não é entendido. Mas o que eu quero dizer é que não importa, o importante é que a palavra ficou. Louvado seja Deus no coração da irmã de alguma maneira, e ela entregou a vida para Jesus. Isso é o que importa. Não tem que ser via Acorda Bênção, não. Paulo diz: um é o que planta, o outro é o que rega,
E é Deus que dá o crescimento. Glória a Deus. Se você está ouvindo esta palavra agora e ligar daqui a pouco no programa do querido pastor Jamerson, se convertendo para Jesus, glória a Deus. O importante é você se converter. O importante é você se converter. Louvado seja o nome do Senhor. E nós que estamos aqui labutando de madrugada, não é? Fazendo a nossa parte, contamos que você faça a sua também, em não deixar os respectivos programas parar de acontecer. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nos ajuda, né? Nos ajuda. Não deixa esta obra parar, não. Colabora, contribui com esta programação em o nome do grande, o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficando por aqui, estaremos de volta amanhã com a graça do Senhor, o nosso Deus, para mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Acorda a Bênção. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.